All right, everybody. This is Luis Maya. Thanks for being here. Uh, Good morning, good afternoon, or good evening, depending on when you are watching this video. All right, so we are talking now about organizational behavior. So we moved from the individual perspective, one person making decisions, and now we are trying to look at how people collectively make decisions, right? And from starters, right from the beginning, we gave you this hint of this very, very strange, funny organization, which is essentially called garbage can, the garbage can model of organizations. All right, this is about a paper that was published in 1972, so almost 50 years ago. And this paper is still very much influential. Esse artigo, embora publicado há quase 50 anos atrás, ele ainda é muito influente, tá? O que ele fala? Ele fala que algumas organizações são como um conjunto de escolhas, soluções procurando problemas para se anexar. Algumas organizações, os sentimentos e os anseios acabam ficando procurando arenas de decisão para se manifestar. As soluções ficam procurando problemas para resolver e um monte de gente fica procurando trabalho para fazer. Aí você fala assim, oh, wait. This is not a rational organization. This is not how my company works. This is not how o FRPE works. Essa descrição de uma organização tão maluca como essa, em que as soluções ficam procurando problemas para se apresentar, em que as pessoas ficam procurando arenas de decisão para manifestar os seus sentimentos, suas inseguranças, e que as pessoas ficam procurando alguma coisa o que fazer, isso não parece ser uma empresa, uma organização séria. Alright, guys, so this is the most important message. This is this very unusual description of organization. We're talking about here uma descrição muito atípica de organização. The point is not that we are going to find an organization like this. The point is that every single organization you know, at least some part of the time, behaves like this. Então a ideia não é que a gente vai encontrar uma organização que seja assim o tempo todo. Na verdade, qualquer organização, por mais eficiente, bem gerida que seja, qualquer organização, em determinados momentos, vai se apresentar de maneira bizarra, como nós vamos descrever. Tá? Então é um modelo que não fala do comportamento típico das organizações. Fala de um comportamento que, sim, acontece em qualquer organização, ainda que raramente. All right. And this has lots and lots to do with who are in organizations. And that means we people, we human beings. We have some traces, some traits, and we bring human beings to these new dynamics that we call organizations. And then sometimes we're going to see very strange things happening, okay? All right, so what is the garbage can? First of all, garbage can organization, it's not a useless organization. Uma organização lata de lixo não é uma organização que não presta. Uma organização lata de lixo é uma organização que é anômala. Ela é, de alguma forma, problemática. Mas não quer dizer que ela não preste, que ela seja inútil e que deva ser descartada. Só que esse tipo de coisa acontece, pelo menos parte do tempo, em qualquer organização. Então a gente vai olhar. Mas o nome lata de lixo dá a impressão que a gente está falando de uma organização ruim.
Uma organização mal gerida. Não é isso. Pode ser bem gerida e ainda assim apresentar esses problemas. Alright, so 3 characteristics of garbage can organizations. First, people don't know what they want. We have undefined and unstable preferences. Sometimes we like Santa Cruz, sometimes we like Sport, sometimes we like Náutico. Sometimes we like to get up early and work a lot during the morning. Some other time we want to sleep till 11 o'clock and then wake up and work over the afternoon. So we change and we change our preferences. Not only I think differently than my boss, but as time goes, I change my own opinion. Não apenas eu penso diferente do meu chefe, como na medida que o tempo passa, a minha opinião muda. Alright, so this is the first characteristics. You can say, wait, you may have different preferences, but in a company, you don't get to choose what you're going to do. Your boss will tell you. Wait. Even your boss's opinion may change, right? Okay. The second characteristics of garbage can organizations, uncertain technology. Come on, Luiz. This is not reasonable. Tecnologia incerta? Eu não vou chegar na minha empresa, um dia as pessoas vão estar usando energia elétrica, no outro dia vão estar usando fogo. Não é assim, Luiz. Wait. Espera um pouquinho. Technology here is mentioned in a very broad perspective. So it's like the way we do things. If you go to one sector of the company, they will tell you, the way we do things is such and such. It's the X way. And you go to other sector and say, no. Here is different. The way we do things here is such and such else. Y way. Okay, so in different parts of the company, you have people having different interpretation of what is the way we do things. Besides that, we have lots and lots of try and learn. Vou tentar para ver se cola. We have lots and lots of choices that have been made decades ago and we still reproduce them. Tem algumas escolhas que foram feitas há décadas atrás e as pessoas falam, a gente sempre fez assim. And then we keep doing. It doesn't matter if they look ridiculous now. We say, oh, this is the way we do stuff here. Não importa se aquilo pode parecer ridículo hoje em dia, as organizações ficam reproduzindo escolhas do passado e dizendo, é assim que a gente faz as coisas aqui. Alright, so this is not so absolutely bizarre as you may think. These things happen in everyday life. Essas coisas acontecem mesmo nas organizações. The third characteristic is varying participation. Sometimes people show up, sometimes people don't show up. Oh, Luis, come on. Any reasonable company, you have to register your entry. Toda empresa que se preze, você tem que bater o ponto na entrada. Não tem como você não ir, não. Não dá para aparecer um dia e não aparecer o outro. Come on, guys. When we are looking at this thing here, we are not there. I can watch this class, or in quotes, watch this class, as I'm messing here with my cell phone. And I don't know what Luis Maia is saying over there. Whatever. Yes, nudge, whatever. I'm checking here my messages. Okay. You see my point? Your participation, your engagement,
seu engajamento, a sua participação, o nível de esforço que você dá para as tarefas, para ouvir e entender o que as pessoas estão falando, varia. Tem dia que você chega na empresa que você só está pensando num problema que você deixou em casa. So, varying participation is not as absurd as you think. This is very common today, especially when people are looking at their cell phones. They can absolutely block whatever is going on all over the world. Some people walk the streets like this and they can get hit by cars. Some cities in the world, they are writing big signs calling attention on the floor. Algumas cidades no mundo estão começando a colocar anúncios de avisos no chão, porque as pessoas estão andando, olhando para o celular e começam a atravessar a rua e morrem atropeladas. So, this kind of sensation that you are there, but you are not there, it happens very often. Cada vez mais comum isso acontecer. All right, guys, now look at this. We are in the middle of a pandemic. Nós estamos no meio de uma pandemia. Se eu disser para você assim, as pessoas estão mudando as suas preferências, as suas posturas no trabalho, isso está acontecendo. As pessoas estão mudando a maneira de fazer as coisas, a maneira de lidar com o trabalho, a maneira de passar os seus dias e até quais as tecnologias que valem a pena usar, que não vale usar, o que faz mal para a saúde e tal. Não, isso está acontecendo. As pessoas estão ficando demais olhadas pelo celular e tal e perdendo noção do que está acontecendo em volta. Isso está acontecendo. So, garbage can organization is as relevant now as it has ever been. Esse assunto, ele é tão relevante agora como ele jamais foi. Ele é extremamente importante nesse momento. As pessoas não percebem que isso está acontecendo. People don't realize that this thing warns us about what's going on every day, especially in a time like this of a pandemic. So we are talking about economic behavior, but we are talking about psychology, the psychology of people in organizations. And these things here, they basically make all standard management techniques invalid. Essas condições aqui fazem com que muitas das técnicas de gestão não funcionem. So we are actually talking about a relevant issue. It's strange, okay? It's strange to talk about anomalous organizations. But what we're trying to raise here is your awareness. These things are happening right now. Essas coisas estão acontecendo neste momento com grande parte das organizações. So, we said, okay, where can we find those creatures? Well, first, public sector. Setor público, você encontra coisas desse tipo toda hora. Schools and universities. All right, o FRPE, here we are. But not only o FRPE, at UPE, UPE, o FPE, o FMG, o FJF, all universities. We have things like this. And we have things like this whenever we are dealing with informal organizations. Pessoal, nosso nível de informalidade na economia brasileira é muito alto. Quase 50% de todas as pessoas que têm ocupação remunerada no Brasil trabalham em funções informais. Em organizações informais, esse tipo de comportamento garbage can é mais frequente. All right, so if you want to find other organizations like this, check if decisions are made with consistent and shared goals. Verifique se as decisões são feitas de uma maneira consistente, com objetivos compartilhados, decididos coletivamente.
É raro. Consequentialism goes down. Appropriateness goes up. Oh, wait. Let's talk about this thing here. Consequencialismo afunda. O nível de grau de ser apropriado vai para cima. Vamos falar aqui. When we make decisions, there are two big models. The one first is like, let me make decisions that give me the best outcomes possible. Deixa eu fazer as decisões pensando quais que vão gerar os melhores resultados. Isso é o que a gente chama de consequencialismo. Mede a escolha conforme a consequência. In English, we call that consequentialism, all right? So consequentialism goes down in garbage can organizations. What goes up is appropriateness. What is this? Quando você faz uma decisão porque se não fizer assim vai pegar mal, isso é appropriateness. Quando você avalia o status de uma decisão e fala assim, não posso fazer isso. The classical example of appropriateness is about gifting. When it's someone's birthday, so you have a friend, it is your friend's birthday, and you decide you're going to buy him a present. The first thing you think is, how much should I spend in that gift? You do think that, even though sometimes we don't want to realize. A gente pensa quanto que a gente vai gastar quando vai dar um presente para alguém. E a gente mede isso, a gente fala assim, não, para aquela pessoa eu tenho que dar um presente de mais de 50 reais. Para aquela pessoa ali eu posso dar um presente de 20, de 30 reais. So, when we make this calculation, you are measuring appropriateness, not consequentialism. Okay? Você está medindo mais o que é apropriado, o que daria um status bom para a minha decisão, e não aquilo que vai me trazer pessoalmente o maior ganho. Alright? Okay. So, still, if you want to find others, try and notice when or how often members become more or less active, participating in decisions or reacting to decisions. Então, preste atenção se na organização tem pessoas que ficam caladinhas, de repente parece que comeu alguma coisa diferente e querem participar de tudo. Se você tem esse tipo de variação absurda no grau de participação, well, that's one of the things that characterizes garbage can organizations. Please remember, we are not talking here about bad companies. We are talking here about companies that, regardless of being well managed, they still can operate sometimes like this. Certo, pessoal? Vamos lembrar bem que nós não estamos falando de empresas que não prestam, organizações que não prestam. Nós estamos falando que qualquer organização, pelo menos parte do tempo, tende a se comportar assim. And obviously, if it is a poorly managed company, yeah, these things can be more often, can happen more frequently, okay? Okay, so just to finish here, we just have a few more minutes. I want to stop and listen to you for a few more minutes. So, the success of a company like this depends on lots of stuff. First, the timing of choices and problems. Então, dependendo da hora que as escolhas são feitas ou da hora que os problemas aparecem, você pode ter uma boa solução ou não. Não era para ser assim. Se a organização fosse perfeitamente racional, independente do momento em que um problema aparecesse, ele teria a mesma solução. But no, in garbage can organizations, depending on when the problem arises, they may be relegated to the future, they can be dealt with immediately, or sometimes they can have a solution. Second element for success, the amount of energy available.
So, algumas vezes decisões ganham ênfase demais, destaque demais, e isso pode atrapalhar a tomada de decisão. Então, o nível de energia, de envolvimento tem que ser nem tão baixo, nem tão alto. Ele tem que ser ali um nível ideal. Que as pessoas não achem que aquela decisão vai prejudicar a vida delas definitivamente, o mundo vai acabar. Se isso acontecer, ela acaba agindo ali de uma maneira agressiva, radical. So, the amount of energy that people bring to the decision table, it is important, right? And third, and the most important aspect, big message of this class, organizational structure, a estrutura organizacional, a maneira como uma organização se estabelece nos setores, quem participa das decisões, como participam. All right, this is a very fascinating topic because if you design an organization carefully, you can prevent garbage can behavior from arising. Se você organizar a estrutura da empresa de uma maneira bem cuidadosa, você pode evitar, não vai impedir por absoluto, mas você pode evitar que esse tipo de comportamento apareça. All right, guys, this is what my time I had with you today. I ask you to take a look at the video that I posted earlier and have a look at this class notes again. And if you have any questions, I will be available either from WhatsApp or from our next class. Please pay special attention to this slide here. Organization structure is very important. It forces certain patterns of problem emergence and participation. It fixes the acceptable amount of energy to be applied by members. It facilitates or prevents relations between streams. Isso aqui força que certos padrões de emergência de problemas e de participação seja adotado. Fixa o nível adequado, apropriado, considerado ideal de energia e de engajamento que cada membro da organização deve ter. E evita que você tenha conflitos entre problemas, soluções de um setor e de outro. Okay, so I'm gonna stop here. Okay, guys, so this is it for tonight. Thank you very much for participating on this nice Friday night. And I hope you guys have this great weekend. I will be around over WhatsApp and check up on you sooner or later, okay? Thanks, everybody. Good evening.